Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar por que ao judeu é proibido pronunciar o nome de Deus. Quais são as atribuições a divindades que o judeu usa e os seus significados. Para você saber tudo isso e muito mais, fique conosco até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Outro detalhe importante, antes da gente começar, o YouTube tem me mandado notificações dizendo que as pessoas que assistem o nosso conteúdo, o nosso vídeo, o nosso público, você tem assistido os vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal. Então eu gostaria de pedir você, faça isso. É muito simples, é muito rápido. Se inscreva no canal, ative também o sininho de notificações e fazendo assim, todas as vezes que eu estiver com um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. No vídeo de hoje eu vou te ensinar por que o judeu não pode pronunciar o nome de Deus. E nós vamos começar com o texto bíblico. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus também possui nomes genéricos, sabia disso? Antes de falar por que os judeus não pronunciam o nome de Deus, eu preciso falar para você que Deus também tem nomes genéricos. Não saia daí, fique até o final que você vai saber o porquê. Ao contrário dos nomes específicos, porque eles são assim designados, não por serem exclusivos das divindades, mas os nomes genéricos tanto podem ser usados pelo Deus verdadeiro quanto por uma divindade falsa. Por isso recebe uma denominação, uma nomenclatura. Sendo assim, os nomes genéricos de Deus, eles são encontrados em diversas partes das Sagradas Escrituras. O primeiro nome que nós encontramos é o nome Elohim. A palavra Elohim, ela está no plural. Eu vou te dar um exemplo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esse é o texto mais conhecido do Antigo Testamento. Esse é o texto que é encontrado no livro do Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 1. É o nome de Deus na forma plural, Elohim. Porém, não só temos o nome de Deus no plural, mas temos o nome de Deus no singular. E a palavra em hebraico para o nome de Deus no singular é Eloá. A palavra Elohim emprega-se sempre que desejamos ver descritos ou implícitos o poder criativo e a onipotência de Deus. Quando falamos Elohim, estamos falando da grandeza, da magnitude, do poderio excelso da pessoa Deus. Muitas pessoas usam isso como se estivessem falando da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a palavra Elohim, ela está abrangendo a grandeza, ao tamanho imenso do poderio eterno e inigualável do Senhor. O nome Eloá. O nome Eloá é o nome de Deus no singular. Ele ocorre 57 vezes no Antigo Testamento, ao passo que Elohim, que é o nome de Deus no plural, ele aparece 2.498 vezes. Esse substantivo vem do verbo hebraico Alá. Olha que interessante. Esse substantivo Eloá, ele vem do verbo hebraico Alá, que significa ser adorado, ser excelente, um Deus temido e reverenciado. Quando o muçulmano ou o islâmico, que são da linhagem de Ismael, pronunciam o nome Alá, eles estão se referindo a um Deus, a um ser, a um que é adorado, a um que é temido, a um que é reverenciado. O nome genérico significativo, ou seja, qualquer um pode ser um Deus. Algo que difere do verdadeiro e único Deus. Voltando ao nome Elohim. Elohim, como eu disse anteriormente, é um nome genérico que tanto também pode ser usado para o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, quanto para as divindades falsas, tanto masculinas como femininas. Elohim é um nome genérico que tanto pode ser utilizado para o Deus verdadeiro,
quanto para as divindades falsas, tanto elas masculinas como femininas. O nome Elohim aparece 2.498 vezes no Antigo Testamento hebraico, e somente em 245 lugares não se refere ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. O Deus que aparece de verdade, ele está relacionado com as divindades que não são pagãs. Porém, as divindades pagãs individuais, nesse contexto, aparecem apenas 22 vezes. Com relação a Baal, que é uma entidade pagã, vemos algumas referências bíblicas, e eu vou te mostrar aqui somente o texto de Juízes, capítulo 6, verso 31, mas temos tantos outros textos que eu poderia compartilhar com você. Porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Um outro texto também que fala da divindade pagã está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso de número 24. Porém, Joás disse a todos os que se opuseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Observe bem que todas as vezes que nós encontrarmos na Bíblia o nome Deus com letra minúscula, estamos falando de entidades, estamos falando de falsos deuses, não o verdadeiro Deus. Nesse caso, no texto que nós lemos, está falando de Baal. Na Bíblia hebraica está escrito Elohim, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Observe bem que mesmo falando Elohim no original hebraico, está falando de uma entidade pagã. Então, por isso, nem todas as vezes que se vê a palavra Elohim, nem sempre está relacionada ao único e verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. Agora, como saber de fato se é o verdadeiro Deus? Nós temos pelo menos duas formas de identificar isso. A primeira é lendo o contexto. A segunda é geralmente quando o nome de Deus, o Deus eterno, o Deus de verdade, o Deus de Israel, quando estamos lendo, falando sobre o nome de Deus, então viremos a letra em maiúsculo. Como, por exemplo, em algumas passagens se encontra a palavra o anjo do Senhor. Quando a palavra anjo estiver escrita com letra maiúscula, é uma alusão à pessoa de Jesus. Isso na teologia se chama teofania. Mas isso não é assunto para hoje, isso é assunto para uma disciplina chamada Cristologia. Entre tantos outros textos, nós vemos o nome Elohim, como referência a outros deuses também, resultado do nome de Deus de forma genérica. Nós temos uma outra referência ao nome de Deus, é o vocábulo El. El é o nome mais conhecido entre os povos de língua semita, para se referir à divindade. Esse nome se encontra no singular e ele ocorre cerca de 250 vezes na Bíblia e parece significar que é aquele que vai adiante ou começa as coisas. Na maioria das vezes, o nome El, ele aparece sozinho. Porém, também foi combinado com algumas outras palavras para formar um termo composto com o significado de deidade, para de alguma maneira identificar a natureza e o ofício de Deus. O nome El é o nome mais usado na Bíblia para mencionar as divindades pagãs, mas ele também aparece como relação ao Deus de Israel e também fala dos seus atributos. Nós encontramos também, por exemplo, a palavra El Berit, que quer dizer Deus que faz aliança ou pacto. Está registrado lá em Gênesis 31 e também no capítulo 35. El Olam, Deus eterno, foi com esse nome que Abraão invocou o seu Deus em Berseba. É também com esse nome que o profeta Isaías denomina o Deus de Israel. El Salei, Deus é minha rocha, o Senhor é o meu refúgio. El Roi, Deus da vista. Assim foi Deus chamado por Agar e é também mais um nome de Deus. El Nossi, Deus de compaixão. Salmos 99, verso 8. Elcana, inclusive temos
vários louvores com este nome. Elcana, Deus zeloso. Êxodo capítulo 20, verso 5. El-Nieman, Deus de graça e misericórdia. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Um outro nome muito conhecido e usado em nossas canções também é o nome El Elyon, Deus Altíssimo. O nome Elyon é um adjetivo que se deriva do verbo hebraico Alá, que significa subir, mais elevado, superior, no ponto mais alto. El Olam é o Deus eterno. Para demonstrar sua fé no verdadeiro Deus, Abraão jura a Abimeleque, rei de Gerar, em Berseba, invocando ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E aí ele usa a expressão e o nome El Olam. Segundo o dicionário Vine, o termo significa Deus da eternidade, ou seja, Deus eterno, Deus para sempre. De todo esse contexto dos nomes que nós já mostramos para você, eu agora quero falar dos nomes específicos da pessoa de Deus. Se os nomes genéricos podem ser usados tanto para o Deus verdadeiro, como também para as falsas divindades, os nomes específicos de Deus jamais serão invocados para outras divindades. Por isso aqui a gente começa a entender o cuidado, o capricho, o zelo que o judeu tem em pronunciar o nome de Deus. Os nomes de Deus específicos são aqueles que na Escritura só aparecem aplicados ao nome, à pessoa do verdadeiro Deus. Portanto, os nomes específicos de Deus, eles traduzem por si só temor, reverência e devoção. Eu trouxe alguns desses nomes aqui para você poder diferenciar. O primeiro nome é El Shaddai, ou Yahweh El Shaddai, ou Yahweh dos exércitos. Talvez você já ouviu essa expressão antes. Agora, para o judeu pronunciar o nome de Deus, isso é proibido, porque ele tem medo de estar infringindo um mandamento. Shaddai. A palavra Shaddai quer dizer todo-poderoso ou poderoso. Esse termo aparece sozinho, no caso, Shaddai, como em Gênesis capítulo 49, verso 24, como também na forma composta que todos nós conhecemos, El Shaddai. Todo-poderoso, sendo assim o nome mais predominante de Deus. A Septuaginta, uma das primeiras traduções do Antigo Testamento, traduziu a palavra Shaddai para Pantocrator. E a Vulgata traduziu a palavra para o latim como Omnipotens. Várias hipóteses existem e tendo elas sido levadas em consideração com relação ao termo Shaddai. Uma delas defende que ele está associado com o verbo hebraico Shaddad, que é destruir, sugerindo a ideia de que meu destruidor. Uma outra corrente entende-se que deve identificá-lo como vocábulo acadiano, que quer dizer Sadu. Sadu no acadiano se refere à montanha. Sendo assim, a tradução de El Shaddai seria o Deus da montanha. Agora, Deus não só possui nomes genéricos e específicos, ou seja, que somente Ele tem, mas também possui nomes compostos. Nas Escrituras encontramos o nome de Deus ligado a outros termos que o identificam e se torna específico a essa relação. Quando assim procedia, revelava algum aspecto a mais do seu caráter, fornecendo então frases ou locuções, descrições em conexão com os seus vários nomes. E aqui nós vamos a esses nomes. Por exemplo, Yahweh Elohim ou Adonai Elohim. Nós encontramos a palavra Yahweh Jireh, que quer dizer o Senhor proverá. Temos também Yahweh Rafá, o Senhor que te sara. Yahweh Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Yahweh Shalom, o Senhor é o meu pastor. Yahweh Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Yahweh Tsavaot, o Senhor dos exércitos. Yahweh Shammah, o Senhor está presente, ou Ele está ali. O tetragrama Yahweh, traduzido, ele significa Senhor. O tetragrama é o nome divino que ocorre com mais frequência no Antigo Testamento, cerca de 5.321 vezes, sendo escrito por 4 consoantes apenas, sendo elas o Yod, o Re, o Vav e o Re.
O alfabeto hebraico não possui vogais. Existe por tradição entre os judeus ortodoxos, aqueles que levam mais a tradição da lei e a tradição oral, em costume a não pronunciar o nome de Deus, porque isso se tornou algo impronunciável entre eles, pelos hebreus, pelos judeus, pelos israelitas, desde o período chamado intertestamentário, devido à ordem divina proibindo que se tomasse o nome do Senhor em vão. Sendo assim, os judeus temiam, e até hoje eles temem pronunciar o tetragrama, substituindo na leitura pela palavra Adonai, que quer dizer Senhor, ou em algumas vezes eles usam até o nome Hashem, que quer dizer o nome em hebraico. E agora eu quero falar para você por que é que o judeu não pronuncia o nome de Deus. Todas as vezes que o judeu ou vai escrever, ou vai orar, ou vai pronunciar, ou ler alguma coisa relacionada à pessoa, da divindade, do único Deus de Israel, eles não usam a palavra Deus como nós do Ocidente, mas eles usam a palavra Adonai, que é o tetragrama, Yod, Re, Vav, Re. A palavra Adonai, com a chegada da lei, o tetragrama Yod, Re, Vav e Re era de tal maneira referenciado que os judeus deixaram de pronunciá-lo. A lei era explícita. O texto sagrado diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A letra Re corresponde ao H no nosso alfabeto ocidental. O Vav pode ter o som de V ou de O. Já o Shuruk, ele dá ao Vav o som de U. O Yod corresponde ao H. E por fim, o Kametz representa a vogal A. Para que ninguém corresse o perigo de ter blasfemado o nome divino, todas as vezes que houvesse necessidade de pronunciar esse nome, os judeus poderiam pronunciar de outra maneira, de outra forma. Ou seja, eles usam a palavra Adonai, que quer dizer Senhor, ou a palavra Hashem, que quer dizer e significa o nome, mas nunca pronunciam o nome Deus como nós, usando então eles o tetragrama Yod, Re, Vav e Re. Nós ocidentais dizemos Yahweh, Jeová, Jeová, Javé. É uma transliteração da palavra em hebraico para a nossa pronúncia. Inclusive, em muitas Bíblias hoje vemos esses nomes, mas o judeu não pronuncia em reverência o nome do Senhor. Ao invés de Deus, eles usam a palavra, como eu disse, Adonai, ou às vezes Olam, ou Hashem, o nome. Até para escrever o nome de Deus, eles usam uma espécie de caneta de ouro. Portanto, todas as vezes que aparece nas Escrituras o nome divino impronunciável, Yod, Re, Vav, Re, ele é trocado pela palavra Adonai nos serviços religiosos e também Hashem, o nome, nas conversas informais. A Septuaginta traduziu a palavra Adonai e o tetragrama pela palavra grega Kurios ou Kurios, que é Senhor, o nome divino. Tá aí para você a nossa explicação sobre os nomes de Deus. Espero que você tenha gostado. E você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, compartilhe com os seus amigos, ative as notificações. Lembrando que toda semana temos um vídeo novo aqui no canal para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo no seu coração. Tchau, shalom, lehitraot.